No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse cartão de produto com esses efeitos brilhantes em voltas. Então vocês vão ver como é bem simples fazer esses efeitos utilizando somente HTML e CSS. Então fiquem comigo até o final desse vídeo para vocês verem linha a linha como nós fazemos. Fala, devs de plantão, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje nós vamos começar então a criação desse nosso projeto do cartão de produto com efeitos brilhantes. Então para nós darmos início ao nosso projeto, nós vamos entrar aqui na pasta a qual tem todo o conteúdo que nós vamos utilizar. Então nós temos o arquivo index.html, temos a pasta com as imagens e também nós temos a pasta CSS que tem o arquivo que vai conter todos os estilos que nós vamos aplicar no nosso CSS. Então vamos dar início à nossa aula. Então para isso eu vou clicar com o botão direito aqui numa área limpa da minha pasta principal e vou clicar na opção abrir com code. Ao fazer isso aí, ele já vai abrir o projeto direto no meu VS Code. Após abrir o projeto no meu VS Code, vocês notem que eu tenho somente esses dois arquivos abertos. Então o index.html e o style.css. O style.css ele já está com a fonte que eu vou utilizar, que é a tradicional Canid que eu utilizo. E também nós temos aqui no arquivo index.html, nós temos somente a estrutura básica, a qual eu mudei a linguagem de inglês para PTBR, e o título cartão de produto com efeitos brilhantes. Então esse é o básico para o nosso projeto. Já vou ajustar aqui a tela na tela. Vou fechar aqui a minha pasta que eu não vou precisar mais dela e vou voltar. Agora, o que nós vamos fazer de início aqui? Eu vou clicar aqui entre as tags Buddy, que é do corpo do meu documento, e eu vou fazer o seguinte: eu vou criar a primeira estrutura, ou seja, a primeira div que nós precisamos para o nosso projeto do cartão. Então, a primeira div que nós precisamos criar é a div chamada Container. Então, ela vai ser a nossa div base. Ao fazer isso aí, nós já vamos abrir esse nosso projeto direto no navegador para ir vendo como que vai ficando a cada linha que nós formos inserindo. Então, vou clicar com o botão direito em qualquer linha aqui do meu HTML e vou clicar na opção Open with Live Server. Ao fazer isso aí, ele já vai abrir direto no navegador. Já vou organizar essa tela aqui também. Então já estou com as duas telas, uma posicionada ao lado da outra. Então, dando continuidade ao nosso projeto, nós vamos vir aqui no style.css e a primeira coisa que nós vamos fazer é a estilização da nossa tag Buddy. Então eu vou colocar aqui, ó, Buddy. Vou abrir chaves e a partir de agora eu começo a inserir as propriedades com seus devidos valores. Então a primeira propriedade que eu vou inserir é background image, que nós vamos colocar uma imagem de fundo. Vou colocar URL para buscar essa imagem. Já vou colocar ponto barra para mim poder acessar todas as pastas que tem dentro da pasta principal do projeto. Já vou na pasta img e vou clicar na opção do arquivo bg-fundo. Então ao fazer isso aí eu já coloco a imagem de fundo no meu projeto. Já vamos estilizar essa imagem aqui também para que ela fique bem ajustada no meu documento. Então para isso eu vou colocar background repeat, vou colocar como no repeat, não é para repetir a imagem. Também eu vou colocar um background size para que essa imagem se ajuste ao máximo à tela do documento. E também eu vou colocar um background position para que essa tela fique centralizada, ou seja, center, com o centro do documento. Ela já foi lá para cima e para isso nós precisamos agora resolver somente essas questões colocando o quê? Dando um idef, ou seja, uma largura de 100 VW, ou seja, ocupar 100% do meu viewport. E também eu vou colocar um edge, ou seja, uma altura de 100 VH, para ele ocupar 100% da tela do meu navegador. Então aqui já ajustamos a nossa imagem. Nós vamos colocar um justify content como center, para que todo o conteúdo que vier dentro
do documento vai ficar sempre ajustado na horizontal no centro, e também eu vou colocar um align itens como center para que os itens fiquem todos alinhados centralizados na vertical. Então já temos configurados a nossa tag buddy. Agora nós vamos fazer o seguinte: criamos a nossa div container, já vamos estilizar ela. Então container, já vou abrir chaves e vou colocar o seguinte: na div container eu vou definir uma largura para essa div de 892 pixels. Vou definir também uma altura, só que a altura ela vai ser do tipo automática, ou seja, eu quero que ela vá crescendo a altura da div conforme a quantidade de conteúdos que forem sendo inseridos dentro dela. Então a gente deixa como automática. A position nós vamos deixar como absolute, porque eu quero que o eixo dela seja dentro da própria div container. Eu vou definir também um top de 50% e um left também de 50%. Por que eu estou fazendo isso aí? Porque eu estou centralizando a minha div no centro da tela. E para essa centralização ficar completa, eu tenho que dar um transform, a qual esse transform eu vou dizer que vai ser no estilo, no seu valor translate vai ser de menos 50% por menos 50%. Então desta maneira eu já tenho a minha div centralizada no meio da tela. Também eu vou aplicar um display flex para que todos os itens fiquem alinhados em linha. Vou dar um align itens do tipo center para que todo o conteúdo dentro dessa div fique centralizado na vertical. E também eu vou colocar a cor da fonte, já vou deixar definida como branca, então white. Então aqui já temos definidos a estilização da nossa div container. Agora vamos começar a inserir mais itens dentro dessa div. Então nós vamos criar agora dentro da div container uma div chamada box-esquerda. Eu vou botar esquerda abreviado mesmo, não tem problema. Feito isso aí, vou dar um enter. Pronto, já criamos a nossa div. E já vamos colocar dentro dessa nossa div, nós vamos colocar o seguinte: nós vamos colocar a palavra jogos. Vou abrir tag e vou digitar BR. Então nós precisamos desses itens para dar aquele efeito da imagem na vertical. Então nós vamos utilizar isso aqui. Eu já vou fazer uma cópia desse conteúdo. Nós precisamos mais 3, então vou dar Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Pronto, então nós temos 4 vezes aqui a palavra jogos. Eles continuam posicionados de forma normal, mas em seguida nós já vamos estilizar para que eles fiquem de forma no estilo vertical. Então para isso vou voltar aqui na parte de cima e vou colocar, vamos fazer o seguinte, vamos até colocar isso aqui dentro de uma div para ficar melhor para nós trabalharmos. Então vou colocar assim, a div ponto, e eu vou colocar texto traço vertical. Pronto. Dessa maneira nós vamos deixar o nosso conteúdo mais organizado. Vou pegar todo esse conteúdo e vou arrastar aqui para dentro dessa div. E aqui eu organizo também. Pronto. Agora sim, não deu diferença, mas de forma semântica nós mantemos uma melhor organização. Agora aqui na div container nós vamos estilizar essa div. Então vou colocar aqui, ó, ponto box traço esquerda. Eu vou fazer as seguintes configurações nas propriedades. Vou dar um width de 480 pixels. Já defini uma largura. A altura eu vou definir de 553 pixels. Vou definir também para essa div um background. Um background na cor. Cadê background? Vamos ver uma cor que a gente pode definir para ele. Nós vamos definir uma cor de 29, 28 e 28. Então essa vai ser a cor do meu fundo, é um cinza. Então feito isso aí, já definimos essa nossa parte. Nós vamos também definir aqui o seguinte: nós vamos colocar um
um border radius, ou seja, um arredondamento dos cantos, nós vamos definir um arredondamento de 23 pixels. Vamos ver como é. Pronto, já ficou organizada essa parte. Nós vamos dar um display flex para que seja alinhado em linha todo o conteúdo. Pronto. Nós vamos aplicar também aqui um align itens do tipo center, ou seja, para ficar centralizado na vertical no centro. E também nós vamos aplicar aqui um box shadow. Nosso box shadow ele vai ter a seguinte configuração: ele vai ter 0, 0, vai ter 20 px e vai ter também um RGBA, ou seja, uma cor com alfa. Ela vai ser de 255, 255, 255, 0.5. Pronto. Então dessa maneira já definimos o efeito brilhante ao redor da nossa div box esquerda. Já colocamos o conteúdo aqui. Vamos agora estilizar a nossa div texto vertical para que tudo fique bem organizadinho. Então para isso eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, texto traço vertical. Vou abrir chaves e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma opacidade nessa div de 0.5, ou seja, eu quero que ela fique 50% de transparente. Então opacidade e eu vou colocar de 0.5. Pronto. Vou também aplicar um transform. Esse transform eu vou dar um rotate, ou seja, eu quero que a rotação dessa nosso texto aqui fique na vertical. Então para isso eu vou dizer que o meu rotate ele vai ter menos 90 deg, ou seja, menos 90 graus. O texto já ficou atravessado. E também eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um scale, ou seja, uma escala de tamanho. Eu vou definir com 1.2. Eu quero que esse texto aumente 1.2 do seu tamanho normal. Continuando, vamos aplicar uma margem. Só que a margem que nós vamos aplicar é a margem top. A nossa margem top ela vai ter de menos 5 pixels. Eu não preciso é uma margem tão distante. Eu também vou definir uma margem left. A minha margem left ela vai ter o seguinte valor, 20 px. Pronto, já dei uma puxada mais para dentro do nosso conteúdo. Eu vou aplicar também um font size. Esse meu font size ele vai ter 5 rem, ou seja, a cada 1 rem equivale a 16 pixels. Então 5 rem vai ser de 80 pixels o meu texto. Agora eu vou colocar o seguinte, eu vou dar um font wave eu vou colocar esse font num peso de 900, ou seja, para ficar bem, digamos assim, no estilo negrito bem encorpado. Vou colocar também um line 8, ou seja, a distância entre as linhas de 80 px. E eu também vou aplicar o seguinte. Eu vou colocar um font family, a família da fonte nele. Eu vou dizer que vai ser sem serif. E por último, nós vamos colocar a cor do nosso texto. A cor do nosso texto ela vai ser definida em... deixa eu ver uma cor aqui. Vai ser de 66565. Então, essa é a cor que nós vamos definir para o nosso texto. Se nós quisermos, nós podemos deixar ele também num estilo de um cinza mais clarinho, que até eu acho que combina mais com essa caixa. Vou até puxar um pouquinho mais para cima. Pronto. E aqui até eu posso dar mais uma afastada. Vamos ver. Margem left eu vou colocar de 30. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou melhorzinho. Então eu vou deixar assim em 30. Eu quero que ele fique mais afastado. Aqui não tem problema. Vai vir outra div para cobrir essa parte. Continuando. Agora que nós já criamos essa nossa parte, vamos para a nossa próxima div que nós precisamos. A próxima div que nós precisamos é a div box direita. Nós já fizemos a esquerda, agora nós precisamos
da box direita. Então para isso eu vou vir aqui no finalzinho da div box esquerda e vou criar a div.box-direita. Já vamos estilizar essa div para deixar ela da forma que nós precisamos. Então para isso vou vir aqui no final, vou fazer o seguinte, vou digitar div-box, ou melhor, box-direita e vou abrir as chaves. E aqui nós começamos a nossa estilização dessa div. Então para isso vou definir um width para ela de 654 px. Vou definir também uma altura, ou seja, um height de 479 px. Vou definir também aqui um background images, só que nesse caso aqui eu vou colocar um gradiente linear, ou seja, linear gradiente, porque eu quero uma mistura de cores. E aqui eu vou dizer que a minha mistura de cores ela vai ter um ângulo de 90 deg, ou seja, 90 graus. E também vou colocar as cores que eu preciso. Nesse caso aqui nós vamos utilizar 3 cores. Então a primeira cor que nós vamos utilizar é a cor 211-72F. Então essa é a primeira cor que nós vamos usar, é um preto meio escuro, e a qual essa cor ela vai ter 0% de transparência. Vamos utilizar também a cor asterisco, nós vamos utilizar a cor 633041, a qual essa cor ela vai ter uma transparência de 0% também, 0%. Então vamos fazer o seguinte, essa primeira vai ter 0% e a segunda, vamos inverter aqui melhor. Vou dar um Ctrl X, vou definir essa aqui como primeira e aquela primeira cor eu vou deixar como segunda, que aí ela fica num estilo mais gradativo de gradiente. E aí eu vou colocar um gradiente de 46% aqui. E a última cor que nós vamos definir, ela vai ter o seguinte, ela vai ter a cor 3018 2E. E o grau de transparência dela vai ser de 100%. Então desta maneira nós temos definido o nosso gradiente da nossa div. Nós vamos colocar um position para ela do tipo absolute. E também nós vamos continuar aqui, nós colocar um left de menos 10%, um transform. O transform ele vai ser do tipo translate, e a qual só que esse translate ele vai ser em X, então eu vou colocar um translate de 50%. Pronto. E também agora nós vamos aplicar o seguinte aqui, ó. Nós vamos colocar um border radius também nele para ficar arredondado, a qual vai ter também 23 pixels, igual o box do lado, e também um box shadow. O box shadow ele vai ser, deixa eu ver, o box shadow, que cor nós poderíamos colocar aqui? Nós poderíamos colocar a mesma até da anterior, então vai ser 0, 0, 20 pixels, que é o espalhamento, e o RGBA nós vamos colocar aqui 255, 255, 255 e 0.5 de transparência. Então dessa maneira já definimos também a nossa div direita e vamos agora continuar colocando o nosso conteúdo. O próximo item que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos inserir aqui a imagem que nós vamos utilizar no nosso projeto. Então para isso eu vou colocar a tag img e nessa tag eu vou definir aonde está a imagem que eu preciso. Então a imagem que eu preciso ela está aqui, nós vamos dar um Ctrl espaço, eu vou entrar dentro da pasta img e já vou pegar minha imagem, que é esse arquivo que nós temos. Nós não vamos precisar de um alt, mas nós vamos definir um nome de uma classe para nossa imagem.
essa classe vai ser chamada de conteúdo traço principal. Então, esse vai ser o nome da div da minha imagem. Vou vir aqui, já vou começar a fazer a estilização dessa minha imagem. Então, vamos ali, eu vou dar um ponto conteúdo traço principal e a qual nós vamos colocar as seguintes configurações aqui. Nós vamos colocar um position para essa imagem do tipo absoluta também. Eu quero que essa imagem fique no seu eixo principal. Eu vou colocar também uma largura para ela de 550 pixels. Vou definir uma altura de 350 pixels. Vou definir também um top, ou seja, uma distância da parte superior de 50%. E também eu vou definir que o left, ou seja, o distanciamento da esquerda para a direita vai ser de menos 5%. Então, desta maneira, eu já estou definindo qual vai ser o posicionamento da minha imagem. E para finalizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um transform do tipo translate, e a qual vai ter menos 50 e menos 50. E desta maneira já posicionamos a nossa imagem aonde nós queríamos. Só que tem um detalhe, essa nossa imagem, para ela ficar bem posicionada, nós temos que cuidar o seguinte, aqui eu não botei vírgula, eu botei ponto, então eu tenho que colocar uma vírgula, e aí desta maneira a nossa imagem vem para o ponto realmente onde queríamos. Então, um pequeno erro de digitação aqui, que foi um ponto, já tirou a imagem do seu eixo que ela deveria ficar. Então nós temos sempre que ficar atento para esse tipo de erro não acontecer. Agora nós vamos fazer o seguinte, aqui dentro da div box direita, abaixo da imagem que nós colocamos, nós vamos criar uma div, e essa div ela vai se chamar infoprodutos traço produto. Então nós já criamos a próxima div que nós precisamos, que é chamada de infoproduto. Já vamos estilizar essa nossa imagem, ou melhor, essa nossa div, para que ela fique bem organizada também. Então, vou colocar aqui a ponto infoproduto, info-produto, e já vou estilizar essa div. Então, o que vai ter nela? Ela vai ser poucas estilizações, ou seja, poucas configurações que vai nela. Então, nós vamos definir um width de 375 px. Vamos definir também uma altura, ou seja, o width dela vai ser de 300 px. Vamos definir também a nossa margem, que nós precisamos. A nossa margem ela vai ter 50 pixels na parte de cima, 0 na direita, 0 na parte de baixo e 235 pixels na parte da esquerda. Então essa aí vai ser a definição da minha div infoproduto. E por último eu vou dar um color para que a cor da fonte seja branca. Então já definimos isso aí dessa nossa div. Já estamos com o nosso projeto já quase concluído, falta pouco agora. Dentro dessa minha div infoproduto, eu vou criar uma tag H1, ou seja, para o meu título, e eu vou digitar PlayStation 5. Então esse vai ser o título da minha div. Então tá aqui PlayStation 5. Já vamos estilizar essa nossa tag H1. Então a nossa tag H1 nós vamos fazer o seguinte, até nós podemos, como ela faz parte dessa div infoproduto, eu vou estilizar aqui dentro mesmo. Então aqui eu vou colocar assim, ó, H1, vou abrir chaves e vou digitar o que? Um font wave de... O font wave vai ser de... Deixa eu ver... Font wave de 800. Não precisa ser também tão grosso, mas também não tão pequeno. Então assim tá ótimo. Um line 8 de... vai ser de 46 px. Vamos definir também um font size, ou seja, o tamanho da minha fonte vai ser de 55 px. Um margin bottom, ou seja, a margem da parte
inferior, ou seja, a parte de baixo, ela vai ter 15 pixels. Também vamos definir aqui um color, ou seja, a cor da fonte ela vai ser da cor azul, ou seja, um blue. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos definir um text, um text stroke, ou seja, eu quero que essa minha imagem ela fique da seguinte forma, um text stroke. Eu vou adicionar para essa minha escrita aqui, ou seja, para esse meu título, uma borda. E essa borda ela vai ter a seguinte espessura, 1px. E agora eu vou fazer o seguinte, ela ficou mais grossinha, mas não é nessa cor que eu quero. Eu não quero que ela acompanhe uma cor azul. Então eu vou dar mais um text stroke. Só que nesses text stroke eu vou colocar do tipo color aqui. E eu vou colocar na cor branca. Wife. E aqui nós vamos trocar, vamos colocar traço width, porque aí eu quero que seja definida uma largura. Se eu deixar somente color stroke, ele coloca uma borda só que bem fininha. Colocando traço width, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar uma espessura nessa no meu título, na minha escrita. Então dessa maneira já definimos da forma que nós queríamos. Vamos colocar um subtítulo aqui abaixo desse H1, nós vamos colocar um H4 e esse H4 vai escrito o seguinte, nós vamos digitar controle wireless. Pronto, já definimos o nosso subtítulo, já vamos estilizar o nosso subtítulo para que fique de uma forma organizada. Vou clicar aqui no finalzinho da chave, vou colocar H4, abrir chave e vou digitar o seguinte, o font wave dele vai ser de 200, ou seja, não preciso do grosso porque ele é um subtítulo, ele é de menor importância. Nós vamos colocar também o seguinte, nós vamos colocar um font size, o meu font size ele vai ser de 20 pixels, vai receber um letter space, ou seja, espaçamento entre as letras de 1.6 pixels. Vamos definir também um margin border, ou seja, a margem de baixo, para que os itens fiquem afastados dele pela parte de baixo de 15 pixels. Vamos definir também um font wave, deixa eu ver, font wave, não, font wave eu já coloquei, até vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse font wave daqui, senão eu vou repetir ele. Eu vou deixar o font wave de 400, tá ótimo. E vamos definir aqui no lugar, nós vamos definir a cor da minha fonte, que vai ser yellow, ou seja, eu quero que a cor da fonte fique amarelo. Então tá aqui, yellow. Pronto, então já definimos essa nossa parte aqui do nosso texto. Vamos aumentar até um pouquinho para deixar mais destacado. Agora ficou melhor, ficou mais encorpadinho aquela parte. E agora nós precisamos o seguinte, nós precisamos definir o texto que vai ir dentro da minha div explicando sobre o PlayStation. Então, para isso, eu vou definir uma div P, ou uma div não, desculpa, uma tag P, e dentro dessa tag eu vou colocar o texto que vai ser inserido no nosso arquivo. Pronto, então já temos o nosso texto aqui dessa maneira. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos estilizar a nossa div P. Para isso nós já vamos nos posicionar ali na parte de baixo e vamos colocar assim, ó, P, vou abrir chaves e vamos colocar um max width, ou seja, uma largura máxima desse meu texto, ele vai ser de 85%, ou seja, ele vai ocupar no máximo 85% do espaço dele. E também nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um margin left, a qual esse margin left ele vai complementar os outros 15% que nós tiramos daqui da parte do max width. Então nós vamos deixar em 15%. Então dessa maneira ele totaliza 100% e já traz o texto mais para o centro. Nós vamos também colocar um text
align do tipo justify, ou seja, para ele ficar bem alinhadinho da forma que tem que ser. Nós vamos colocar um font size. Vamos definir o tamanho da fonte de 16 pixels. E vamos definir também vamos definir o margem bottom, ou seja, a margem de baixo. Vamos definir ela de 10 pixels. Então, já definimos também essa nossa parte que nós precisávamos. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos já todos os itens que nós precisamos para a parte da nossa estilização. Já definimos da forma que deveria ser. Nós vamos colocar agora aqui nessa parte de baixo aqui. Nós vamos definir deixa eu ver. Nós podíamos definir um H2 aqui. Só que esse H2 ele vai fazer o seguinte, ele vai conter todo o item que eu preciso para mim estilizar. Então, desta maneira, eu posso fazer organizado. Então, só que esse meu H2, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar um botão aqui. Então, esse meu botão, ele vai ficar aqui abaixo da tag P. Nós vamos colocar um botão, e dentro desse botão aí vamos colocar adicionar ao carrinho. Pronto. Adicionar ao carrinho. E agora nós podemos estilizar esse nosso botão. Para fazer a estilização do nosso botão, nós vamos vir aqui no finalzinho da tag e vamos colocar assim, ó, button. E já vamos definir as seguintes configurações. Vamos dar uma altura para o nosso botão de 48 px. Vamos definir também para ele um background. O background ele vai ser da cor CB 2140. Então vai ser essa cor dele inicial. Nós vamos definir também um border radius. O meu border radius vai ser de 90 px. Vai ficar bem arredondado. Vou definir também para ele um align itens, a qual esse align itens vai ser do tipo vou colocar do tipo right, ou seja, eu quero que ele fique definido do lado direito da minha tela. Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar aqui. Vou definir também para essa minha div, vou definir um font wave a espessura da minha fonte pode ser de 300. Vou definir um line height meu line height pode ser de 35 pixels, ou seja, o espaçamento entre as letras. E vamos também definir o tamanho da minha fonte size de 14 pixels. Vamos colocar um padding, ou seja, um espaçamento interno de 0.24 px, ou seja, na parte de cima e embaixo vai ser 0 e na parte esquerda e direita vai ser de 24 pixels de cada lado. Vamos definir uma cor como sendo branca. Vamos incluir aqui também um box shadow. O meu box shadow ele vai ser 0,020 px e RGBA. Só que nesse caso aqui ele vai ter o seguinte, ele vai continuar aquele 255, 0.5. Então ele vai continuar com aquela corzinha meia transparente. Vamos colocar uma transition, ou seja, uma transição. Vamos aplicar o efeito transition no box shadow, a qual essa transição ela vai ter o seguinte, ela vai ter um box shadow de 0.3 segundos e a qual essa transição ela vai ser do tipo easy in out, ou seja, ela começa rápido e termina um pouquinho mais lento. Então já vou definir dessa maneira.
vou definir também o cursor do tipo pointer. Então, note que quando eu levo a seta do mouse, o cursor já se transforma na mãozinha. Então, desta maneira, já definimos essa parte do nosso div do botão. Vamos aplicar o velho e tradicional efeito button, só que o efeito over, ou seja, ao passar o mouse por cima. E a qual nós vamos colocar o seguinte, nós vamos colocar um box shadow, e a qual esse box shadow ele vai ocorrer da seguinte forma, ele vai ser 0, 0, 20px, só que aí nós vamos colocar aqui o seguinte, um RGBA, antes nós colocávamos sempre branco, agora nós vamos colocar um 255,0,0,0.8 de transparência. Então dessa maneira ele já deixa o estilo do meu box shadow já com efeito brilhante que quando a gente leva a seta do mouse em cima. Ou seja, então já estamos praticamente com todo o nosso projeto pronto, e para finalizar nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui um button, só que nós vamos colocar o focus, ou seja, ao focalizar esse botão nós vamos ter o seguinte, um outline de 0. Então, dessa maneira nós concluímos o nosso projeto, já deixamos mais suave aqui o que nós precisávamos. Ou melhor, faltou um outro detalhe aqui, né? Nós colocamos tudo e só nós esquecemos do nosso valor, a qual esse valor ele vai ser o seguinte, ele vai ser o valor de R$4.600. Esse vai ser o valor do meu PlayStation 5. E vamos deixar a estilização dessa nossa div mais organizada. Então nós vamos colocar aqui, vamos colocar H2 e vamos fazer a seguinte estilização. Nós vamos dar um font width de 300. Nós vamos aplicar um font size, ou seja, o tamanho da minha fonte, de 32 pixels. Vamos adicionar também um letter space de 1.6 pixels. E vamos colocar também o seguinte, um margin bottom. Meu margin bottom ele vai ser de 15px e também vai ter um font size, deixa eu ver, margin bottom, font size, e nós vamos colocar também a cor dele também amarelo, color yellow. Prontinho. Então já definimos aqui a parte do nosso H2. Então nós definimos aqui a nossa espessura. Eu vou deixar um pouquinho mais espesso para ficar mais encorpado o nosso preço. Então nós definimos o tamanho da fonte de 32 pixels. Demos um letter space. Então eu botei errado aqui. É letter space de 1.6. Agora ele ficou mais organizado. Nós temos também um margin bottom de 15px para fazer com que ele fique bem organizadinho ali, e assim nós finalizamos o nosso projeto. Então, como vocês puderam perceber, fazer esse efeito de brilhante é a coisa mais simples que tem para nós fazermos utilizando HTML e CSS. Então, finalizamos por aqui a nossa aula. Não esqueçam de se inscrever no canal quem não for inscrito. Curtam esse vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, deem aquele like para ajudar a crescer cada vez mais o canal, e o principalmente de tudo, marquem as notificações de todos os nossos vídeos do sininho, para que toda vez que nós postarmos vídeos novos, vocês sejam avisados que os vídeos já estão liberados para serem visualizados por vocês, certo? Um abraço a todos, pessoal, e até mais.